Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vem fazendo nessas semanas, Pai, de discipulado, Pai, onde cada um tem crescido contigo, Pai, tem tirado um tempo, Pai, para ler a Tua palavra, Pai, para ter um momento com o Senhor, Pai, um momento devocional contigo, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos crescer cada dia mais com o Senhor, que o Senhor possa abrir as portas, Pai, fechar as portas que tem que fechar, Pai, e que nós possamos sempre estar nos Teus caminhos, Pai. Abençoe essa ligação que teremos agora, Pai, e que possamos, Pai, ser grandemente tocados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então, pessoal, hoje é a 11ª semana, como eu falei. Depois eu vou falar como vai funcionar as próximas semanas. Semana que vem a gente ainda faz aqui. E a partir de hoje a gente já vai combinando um dia onde todo mundo pode, um dia presencial. Nem que a gente faça talvez num sábado à tarde, enfim, onde todo mundo pode, para que ninguém falte nesse dia presencial que a gente vai fazer, que é o encerramento, vamos dizer assim. Mas na última semana vai ser aqui também para a gente não sair do script. Então hoje, pessoal, o tema da nossa semana é sobre o Espírito Santo, a promessa de Deus para a nossa vida, que se chama Espírito Santo. Hoje é algo muito importante para você que talvez está começando a tua caminhada com Deus, para você que já tem talvez tua caminhada com Deus, mas ainda não tem um relacionamento com o Espírito Santo. Hoje é o momento de você entender quem é o Espírito Santo. Então, para dar uma introdução para vocês, basicamente na Bíblia, a Bíblia conta que antes de Jesus vir à Terra e tal, morrer, ressuscitar, os profetas, era com os profetas que Deus falava. Havia os profetas, Deus falava com os profetas e os profetas falavam para o povo. Falavam com o povo, falavam com quem que eles tinham que falar. Porém, quando vem Jesus à Terra, ele tem o próprio Espírito Santo com ele, a própria voz de Deus com ele. Então ele não precisa fazer como os profetas faziam, ir no tabernáculo, ouvir a voz de Deus, subir no monte para ouvir a voz de Deus, ir na arca para ouvir a voz de Deus. Não, aonde Jesus ia, ele ouvia a voz de Deus, porque ele tinha o Espírito Santo com ele, que o Espírito Santo nada mais é do que a própria voz de Deus. Nós já vamos mais para frente que eu vou explicar o que é, mas basicamente é a própria voz de Deus falando no teu coração que você deve fazer. E Jesus tinha o Espírito Santo. E aonde ele passava, Deus falava com ele e ele operava milagres, fazia tudo que a gente já sabe que Jesus fez enquanto esteve aqui na Terra e ainda faz. Então, quem aqui gosta de promessa? Levanta a mão. Promessa, tipo, tua mãe promete te comprar um celular novo. Eu gosto. Todo mundo gosta de promessas. E eu tenho alguns exemplos de promessas que a gente tem na nossa vida normal. Campanhas políticas, os prefeitos. Eu prometo fazer um calçamento em tal rua. Eu prometo isso e aquilo. Cheio de promessas. Um pai para um filho, como eu falei agora para vocês. Às vezes promete um celular. Quando é criança, promete um brinquedo, isso e aquilo. Outro tipo de promessa. A promessa dos apaixonados. Quem já viu essa? Ó, eu vou explicar. Prometo mudar. Eu não vou ser mais aquele cara. Não vou ser mais aquela menina. Não vou mais errar. É a promessa dos apaixonados. Enfim, 3 exemplos de promessas que a gente tem na nossa vida normal. E na Bíblia, a gente tem outros exemplos de promessas. E eu vou falar aqui para vocês. Ó. Deus promete a Abraão multiplicá-lo como as estrelas do céu. E assim acontece. Deus prometeu ao povo de Israel fazê-lo um tesouro especial. E assim acontece. E Deus prometeu a Davi edificar a sua casa. E assim aconteceu. E hoje, na nossa vida, Deus também tem promessas para nós. Deus também tem grandes promessas para nossa vida. Mas a principal promessa é que eu e você, todos nós, a gente desfrute do Espírito Santo. Essa é a principal promessa. O Espírito Santo é a principal. Como que eu falei ali do exemplo da mãe e do pai, né? Por exemplo, a maior promessa que o teu pai pode te fazer hoje, sei lá, seria te dar uma casa. Então a casa está lá em primeiro lugar. Com Deus é a mesma coisa. A maior promessa que ele pode te dar hoje é o Espírito Santo. Não vem nenhuma coisa antes disso. Ele quer primeiro fazer você desfrutar do Espírito Santo na tua vida.
E quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Eu vou falar em 6 pontos, eu acho, aqui para você, o que é para você entender. E o primeiro ponto é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a pessoa de Deus, de Jesus em nós, falando no nosso coração. Por exemplo, o exemplo da uma pessoa, ela sente dor, ela sente tristeza, ela sente alegria. O Espírito Santo é a mesma coisa. Quando você peca, ele se entristece. Quando você faz alguma coisa boa, ler a palavra, orar, falar de Jesus para alguém, ele se alegra. E é um exemplo que eu posso dar, o exemplo da nossa família de novo. Se você faz alguma coisa errada dentro de casa, você que mora com teus pais ainda, teu pai vai ficar triste, tua mãe vai ficar triste, dependendo da ocasião, às vezes fica até sem falar contigo durante um dia ali, 2. Mas, quando você faz uma coisa boa, eles vão lá, te abraçam, te parabenizam, muitas vezes até te recompensam. E é a mesma coisa com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa onde sente tristeza, sente alegria. Você alegra ou entristece o Espírito Santo. Você precisa ter esse entendimento que o Espírito Santo, ele vai se alegrar ou se entristecer com o que você for fazer. Então o primeiro ponto é, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. A pessoa de Jesus, a voz de Deus, falando ao teu coração, direcionando você no melhor caminho, para que você possa não entristecer ele, mas sim alegrar ele, e que você possa desfrutar de outras promessas com Deus. O segundo ponto de quem é o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. Jesus, quando morre, depois ressuscita, fica dias ali com os discípulos e tal, ainda andando com eles. Quando ele vai de volta, vai subir aos céus, ele antes fala para os discípulos, eu preciso ir ao Pai. E os discípulos choram, falam, mas Senhor, você morreu, ressuscitou e agora vai ir de novo? Como assim? E Jesus fala, eu preciso ir ao Pai, para que vocês recebam o Consolador. E nada mais é do que o Espírito Santo. Como eu falei, antes de Jesus, quem tinha acesso à voz de Deus eram os profetas, onde eles iam lá, se purificavam e tal, ouviam a voz de Deus, subiam um monte e depois falavam com o povo. Mas Jesus tinha o próprio Espírito Santo, e quando ele vai ao Pai, ele fala, cara, vocês precisam desfrutar desse Consolador, do Espírito Santo que está em mim, do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Esse é o Espírito Santo, o Consolador que Jesus falou. E quando Jesus sobe, ele fala isso para os discípulos creem, e mesmo sem Jesus na terra, mas sabendo que o Espírito Santo estava com eles, começou a acontecer milagres através da vida deles, começou a acontecer grandes coisas, e estamos aqui hoje, até esse momento, grandes coisas acontecem por causa dessa ação de Jesus, de ir ao Pai e nos deixar o Consolador, nos deixar o Espírito Santo. Então o segundo ponto é, o Espírito Santo é o nosso Consolador, onde você vai achar refúgio, onde você vai achar saída, onde você vai ser usado para transformar grandes vidas e almas para Cristo. Deixa eu ver aqui que eu estou com a minha anotaçãozinha. Lucas 24:49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até se revestirem do poder do alto. Ou seja, vou trazer para o que eu quero falar com vocês agora. Jesus, Deus, envia do Espírito Santo para nós, mas nós devemos permanecer. Ali fala, fiquem na cidade. Eu falo para vocês, fiquem na presença de Deus. Não desanimem. Não larguem a presença, não larguem a igreja, não larguem a célula, não larguem nada por propostas, por nada que apareça. Porque Deus tem uma promessa para você. E é o Espírito Santo. E você precisa receber dessa promessa. Então, fique permanecendo em Deus até você receber. E quando você receber o Espírito Santo, a tua vida vai ficar muito mais fácil. Terceiro ponto de quem é o Espírito Santo. É bom você anotar ou depois ver no YouTube lá de novo, que eu estou gravando. O terceiro ponto é, o Espírito Santo é o nosso guia. E eu costumo falar o que o meu pai sempre fala, que existe o GPS na vida real, né? E o Espírito Santo é o nosso GPS, que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, ele é o nosso guia.
Ele é quem vai dar o direcionamento. Vou dar o meu exemplo, o meu testemunho. Eu larguei meu sonho, o futsal e tal, por um direcionamento, pelo meu guia, pela uma direção do Espírito Santo. Porque se fosse por mim eu teria continuado, teria seguido, não estava tudo certo, mas quando o Espírito Santo me guiou e falou, é por esse caminho, é por aqui que você vai ser mais feliz, que você vai viver algo que você nunca viveu na tua vida, foi ali que eu fui e recebi o melhor dele para minha vida, e tô ainda recebendo. Quando você usa o GPS, é para se perder ou é para se achar? É para se achar, é para você chegar no destino, você ficar feliz, cheguei. E a mesma coisa com o nosso GPS, o nosso guia, o Espírito Santo. Ele te guia para você chegar num lugar que você deseja, ou que ele deseja muito mais do que você deseja para a tua vida. Então creia nesse GPS, seja guiado pelo Espírito Santo, e nada vai te fazer mal. Você não vai chegar em caminhos errados, lugares errados. Você vai chegar no lugar certo, no lugar que ele tem para você. Como eu falei, o lugar que você às vezes deseja chegar é o mesmo que ele, mas muitas vezes ele tem um lugar muito melhor para você. Então, decida hoje ser guiado pelo Espírito Santo. Então, só recapitulando esses três primeiros. Ele é uma pessoa, ele é o nosso consolador, ele é o nosso guia. E o quarto ponto, o Espírito Santo carrega a plenitude de Deus. A plenitude significa a totalidade, tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que provém de Deus está com o Espírito Santo. Ou seja, o amor, a prosperidade, a calma, a paz, tudo que Deus é, o Espírito Santo carrega com ele para que nós possamos desfrutar dessa plenitude. Para que nós possamos desfrutar de tudo isso, do verdadeiro amor, da verdadeira vida, de tudo que Deus tem para nós. Através do Espírito Santo a gente pode desfrutar. Então creia nisso, que o Espírito Santo tem a plenitude de Deus. Isaías 11:2 fala o seguinte: o Espírito de Yahvé, o Espírito Santo, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo carrega tudo, sabedoria, amor, temor, tudo que nós precisamos para a nossa vida, para nós vivermos uma vida mais suave, mais leve, menos dolorida. O Espírito Santo carrega tudo que nós necessitamos. Então busque pelo Espírito Santo de Deus, busque pela presença dele na tua vida. E eu tenho certeza que você vai desfrutar da plenitude dele, cedo ou tarde, no tempo dele. Tenho certeza disso. O quinto ponto, o Espírito Santo nos faz nascer de novo. Foi o que eu falei no meu testemunho. Eu achei que eu estava com a vida já encaminhada. Esse é o meu sonho, isso que eu vou fazer. De repente eu tive que nascer de novo. Outra mentalidade, outra ideia, outro caminho, outra vida, outro tudo. Nasci de novo. E o Espírito Santo faz isso quando você conhece a Deus, quando você conhece a Jesus, quando você abre a tua vida para o Espírito Santo de Deus, para a voz dele no teu coração, ele te transforma. É uma reviravolta, é um nascimento novamente. Podia abrir agora para qualquer um aqui que já passou por esse novo nascimento, por esse novo recomeço com Deus, que você ia ver que é verdade. Na minha própria família, meu pai, vocês já ouviram o testemunho dele? Traição atrás de traição, recebeu o Espírito Santo na vida dele, nasceu de novo, tudo ficou para trás, uma nova vida, já era o que passou. Minha mãe, mesma coisa. Então, entenda isso, o Espírito Santo é quem nos faz nascer de novo. Se você quer uma nova vida, é através do Espírito Santo que você vai ter. E o último ponto, o sexto e último ponto, o Espírito Santo nos revela os segredos divinos. Ou seja, a palavra de Deus está aqui, você abre, muitas vezes você lê 1, 2, 3, 4 vezes, não entende. Peça o direcionamento do Espírito Santo. Peça o direcionamento do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem vai revelar os segredos divinos. É Ele quem vai nos dar a revelação da palavra. É Ele quem vai nos dar o caminho para cada palavra que a gente for ler.
Eu posso agora pedir para Deus o direcionamento em tal palavra aqui. O Alisson pode pedir na mesma palavra. A Thay na mesma palavra. A Leia na mesma palavra. E você vai ver que, na maioria das vezes, o Espírito Santo vai dar um direcionamento diferente para cada um de nós. Vai dar uma revelação diferente para cada um de nós. Porque o que eu preciso receber muitas vezes é diferente do que o Alisson vai receber. A Thay, a Leia, que eu dei o exemplo deles. Então, você quer receber algo de Deus para a tua vida? Aqui está a resposta. Ah, Johnny, mas eu tô lendo aqui uma palavra que você leu na rede um dia que é sobre, sei lá, verdadeira vida, mas eu não tô precisando disso agora, tô precisando de outra coisa, tô precisando de prosperidade financeira. Peço o direcionamento de Deus e às vezes na mesma palavra que eu falei na rede sobre uma coisa, você vai receber sobre outra. O Espírito Santo te revela muitas coisas numa mesma palavra. Então é através do Espírito Santo que você vai ter o entendimento de cada palavra que você for ler. Então, pessoal, para finalizar, o Espírito Santo nada mais é do que tudo que a gente necessita, tudo que a gente precisa. Por isso que eu sempre falo que se não fosse o sacrifício vivo de Jesus, a gente estava morto. Porque a gente não teria acesso ao Espírito Santo hoje. A gente não teria acesso à plenitude de Deus, a gente não teria o Consolador ao nosso lado, a gente não seria guiado pelo Espírito Santo, GPS, não esqueça dessa sigla. Sabe, tudo isso foi possível por causa de Jesus, por causa do sacrifício vivo dele, da sua ressurreição, da sua ida ao Pai e dele deixar o Espírito Santo aqui com nós. Então, entenda isso, entenda que o Espírito Santo não é um fantasma, não é nada sobrenatural. O Espírito Santo é a própria voz de Deus, é uma pessoa que quer te ajudar, que quer estar contigo, que quer te dar a revelação da palavra, que quer estar com você todos os dias, que quer fazer de você alguém novo, que quer fazer você nascer de novo, como foi esse penúltimo ponto que a gente falou. E nessas últimas semanas aí que a gente está discipulado, a gente tá na penúltima agora. Semana que vem é a última, depois a gente tem um momento presencial. Depois você vai começar a ler a Bíblia sem tal líder lá falando bora, desafio, cumprir o desafio. Você vai estar sozinho, vamos dizer assim, entre aspas, na tua batalha diária por buscar Deus. Mas eu te digo hoje que se você abrir teu coração para o Espírito Santo, você não vai estar sozinho. Você vai estar com o direcionamento de alguém que não vai deixar o fogo se apagar. Não vai deixar o amor de Deus se apagar em você. E você vai buscar cada dia mais com fervor a palavra, oração por mais dele. Eu creio que se você não buscar pelo Espírito Santo, não adianta a gente fazer 1000 desafios para incentivar você a ler, buscar a Deus, não vai funcionar. Porque o Espírito Santo é o combustível. Olha o alarme aqui em casa tocando. Só pera aí um pouquinho. Eu tô sozinho em casa, acionei o alarme, tá tocando. O Espírito Santo, ele vai ser o combustível para você buscar Deus. O Espírito Santo vai ser a virada de chave para você mudar a história da tua vida. Então, decida hoje abrir a tua vida, abrir teu coração para o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que tudo vai ser transformado. Amém? Vamos fazer uma oração agora, depois eu vou dar os recados finais, que eu peço que depois vocês prestem bem atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. E se alguém tem alguma ideia para contribuir também, eu vou abrir aí o áudio e vocês falam, beleza? Mas feche os olhos agora e pense em Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, por cada jovem que está aqui, Senhor. Nós aprendemos, Pai, sobre o Teu Espírito Santo, Pai, sobre o Espírito Santo de Deus. Que em nome de Jesus, Pai, cada jovem que está aqui, Pai, possa abrir, Senhor, a sua vida para o Espírito Santo. Possa ser guiado por Ti, Senhor. Possa ter, Senhor, o Senhor no coração todos os dias, para que todos os caminhos que eles forem trilhar, Senhor, eles possam ser guiados por Ti, Senhor. Guiados pelo Espírito Santo, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, o Senhor, Pai, é o nosso consolador, Pai. Nos ajude, esteja conosco todos os dias, Pai, para que a nossa vida, Pai, ela seja suave em meio à crise, em meio a guerras, Pai. A gente possa ser luz em meio a tudo isso que vem acontecendo, Senhor. Em nome de Jesus, aplica o teu sangue sobre a minha vida, sobre cada jovem que está aqui, que a gente venha crescer cada dia mais com o Senhor. É o que eu te peço, te agradeço. Amém, amém e amém. Então, pessoal, creia na promessa de Deus, na melhor promessa. Se você já creu no seu pai, quando ele falou, filho, vou trazer tal presente, ou de sua mãe, ou alguém, e esse presente chegou até você, creia em Deus, que ele tem essa promessa para a tua vida, que ele tem o Espírito Santo para você, e você vai receber. Amém? Então, semana que vem é a nossa última semana do discipulado. Eu vou até conferir aqui só um pouquinho se vai ter mais um desafio bíblico ou não. Só um pouquinho. Vai. Tá, semana que vem a gente tem mais uma semana do discipulado, com mais um desafio bíblico, né, pra gente ler. Aí depois que acabar essa 12ª semana, acabou o discipulado. Mas a gente vai fazer um dia presencial, tá? Presencial lá na igreja, onde eu quero entregar as lembranças que eu falei pra você. E também quero dar uma palavra para finalizar, para te motivar a sair da zona de conforto, cara. Tu passou por 12 semanas aí, não é para nada. É para você avançar, é para você se tornar um líder, um vice-líder, ou não só de célula, mas dentro da tua escola, da tua casa. Você se tornar um líder, enfim, aonde você for. É para você mudar a tua história, esse discipulado. Então vai ter esse momento presencial. E daí eu vou fazer, sei lá, uma enquetezinha ali no grupo do WhatsApp, quando fica melhor o dia para vocês, porque eu vejo que aqui de terça, por exemplo, a gente tem 25 pessoas que estão fazendo o discipulado certinho. Aqui na ligação hoje tem 14, então tem 9 pessoas que não conseguiram estar aqui hoje. Uns eu sei que é por problema de aula, tem a faculdade, outros têm célula nesse dia, ou o pai e a mãe tem célula, no caso da Maria eu acho, mas ela está aqui hoje. E ela cuida das crianças lá da cela. Enfim, cada um tem a sua particularidade. Então, o que eu penso? Eu falei antes no começo da ligação, e eu acho que é uma boa ideia. A gente fazer num sábado à tarde. Num sábado à tarde. Eu sei que mesmo sábado à tarde tem gente às vezes que trabalha, mas é o dia que talvez todo mundo pode. Ou também, uma segunda opção, domingo à tarde. Aí, se trabalhar no domingo à tarde, vocês me quebram também. Mas daí a última opção. A última opção é o domingo à tarde. Então eu vou deixar essas duas. Na terça eu já cancelo, porque eu sei que muitos não vão poder. Mas, então vamos deixar domingo ou sábado. Eu vou fazer a votação ali no grupo. O que der mais, a gente faz. Mas daí que você possa estar disposto a participar. A gente decidiu, por exemplo, domingo à tarde do dia 20. Um exemplo, né? Domingo à tarde do dia 20. Cara, põe na agenda, nada te tira desse compromisso, nada te tira disso, entende? Coloca como principal objetivo. A não ser uma tragédia, mas em nome de Jesus não vai, porque nós estamos lavados pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, e nada de mal vai nos tocar. Então, quando a gente marcar, agenda, prioridade é o reino de Deus. Amém? Eu acho que era isso. O desafio da semana. O desafio da semana, então, dessa semaninha é Oséias em 7 dias. Oséias, se eu não me engano, é um livro depois de Daniel. Depois de Daniel ou antes. Ou é antes ou depois, Oséias em 7 dias. Tem 14 capítulos, ou seja, 2 capítulos por dia. Vou espirrar. Não espirrei. É 2 capítulos por dia, tá bom? 14 capítulos, 2 por dia. Vai dar 7 dias bem certinho. E semana que vem, a última semana aqui. Eu tava falando, não sei com quem, cara. Que vai ser estranho. Toda terça, assim, nós não tem mais. Não tem mais nada. Eu normalmente de terça tenho a terça livre. Terça e quarta ali. Segunda, terça e quarta, os dias mais livres que eu tenho. Vou ficar meio avulso. Vai ser estranho. Mas em nome de Jesus, essas 12 semanas foi de grande proveito. E você vai sair daqui motivado a avançar. Amém? Obrigado a todos que estiveram aí. Qualquer dúvida sobre o Espírito Santo, sobre esse tema, sobre a promessa principal de Deus, que é o Espírito Santo, me chame.
Eu sempre falo, eu tenho 20 anos, vou fazer 21. Muitas vezes eu não vou saber responder uma pergunta, eu peço pro pastor. Então, não tenham medo, não tenham medo de perguntar. Se aqui nessa fonte eu não achar a resposta, eu vou na fonte do pastor. E se ele não tem a resposta, vamos no pastor Jair, assim vai indo. Ah, eu até vou mostrar aqui pra vocês esse livro aqui, ó. Alguém tem o melhor amigo, o meu melhor amigo? É o pastor Jair. Só cortando um pouquinho. Esse aqui, ó. Ah, também. Esse aqui foi o pastor Jairo que escreveu, que é o presidente da Era Church, né? Da nossa igreja. Cara, simplesmente é fantástico. Esse do Alisson também é monstruoso de bom. Mas esse aqui, o meu melhor amigo, você vai entender que o Espírito Santo é alguém que precisa estar contigo todos os dias, cara. É o teu melhor amigo. O pastor Jairo foi muito inspirado pelo Espírito Santo para escrever esse livro, então é uma boa opção. A do Alisson também, muitos... Eu ainda não li, mano, esse aí, falar a verdade, do Bom Dia Espírito Santo, mas muitos me falam desse livro que é fantástico, que é monstruoso, como eu falei. Então, tem várias opções aí para você ver. Ele explica de uma forma simples o teu relacionamento com o Espírito Santo, como se fosse exatamente como tu falou, como se fosse o teu melhor amigo. É o mesmo sentido de livro. Exato. Pelo título já dá pra perceber que, tipo, Bom Dia Espírito Santo é alguém que você precisa ter intimidade, né? Porque tu dá bom dia pra quem? Pra quem você conversa, pra quem você tem intimidade. Então dá pra perceber isso, né? Então, pessoal, busquem pelo Espírito Santo, busquem por mais conhecer isso em livros, a Bíblia, e eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Um beijo no coração, até sábado, sexta, quando a gente se vê, e tamo junto. É nóis!